Se você contratou um plano de saúde pelo MEI porque parecia mais barato, mais simples ou mais fácil de aprovar, eu preciso te dizer uma coisa com calma, mas com muita clareza. O barato do plano pelo MEI pode aparecer de novo no aniversário do contrato, depois de um ano. E ele aparece de um jeito que assusta. Você abre o boleto e pensa assim, ué, como assim tão caro? Não era um plano empresarial? Disseram que pelo CNPJ era melhor, mais barato. Disseram que era mais vantajoso. Por que agora subiu tanto? Essa é a pergunta certa, mas a resposta não começa no valor do boleto. A resposta começa no seu contrato. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado especializado em Direito da Saúde, e neste vídeo eu vou te explicar por que o plano de saúde pelo MEI pode ser legítimo em alguns casos, mas também pode colocar uma família em uma posição muito vulnerável quando chega o reajuste. E fica até o final porque eu vou te mostrar quais documentos você precisa separar antes de concluir qualquer coisa sobre o seu caso. Primeiro ponto, gente, MEI não é o problema. Eu quero te deixar isso muito claro logo aqui no início. Ter MEI não é errado, contratar um plano empresarial pelo MEI não é automaticamente legal. Usar o CNPJ para contratar um plano não significa por si só que existe uma fraude ou um abuso. O problema aparece quando a embalagem do contrato diz uma coisa, mas a vida real mostra outra. No papel, o contrato pode parecer como coletivo empresarial, mas na prática, quem está usando o plano? Você, sua esposa, seu marido, seu filho, talvez sua mãe, sua sogra, talvez 2 ou 3 pessoas da mesma família. E eu te pergunto, isso parece uma empresa negociando com uma operadora de plano de saúde ou parece uma família tentando ter acesso a um atendimento médico? E essa pergunta é simples, mas ela muda tudo. Segundo ponto, plano individual, plano familiar e plano empresarial não seguem sempre a mesma lógica do reajuste. Nos planos individuais e familiares regulamentados, a ANS define um teto anual de reajuste. O último teto oficial divulgado até a gravação desse vídeo foi de 6,06% válido para o período de maio de 2025 a abril de 2026. Na preparação aqui, na gravação hoje desse vídeo, eu não consigo te cravar um índice novo para os ciclos de 2026 e 2027, porque ainda não saiu a publicação oficial na ANS. E aqui conteúdo sério não trabalha com chute. Agora, quando o plano e o coletivo empresarial, inclusive MEI e pequena e média empresa, a lógica aqui muda. Em regra, esse contrato não segue automaticamente o mesmo teto dos planos individuais e familiares. A operadora pode falar em sinistralidade, variação de custos, uso do grupo, reajuste por agrupamento de contratos, carteira com menos de 30 vidas. Parece complicado, porque realmente é complicado. Mas vou traduzir isso aqui para você. A operadora está dizendo que aquele grupo gerou custo, que a saúde ficou mais cara, que a carteira teve determinada variação e que por isso a mensalidade vai subir. O problema é que muitas vezes a pessoa que contratou pelo MEI nunca teve poder real de negociação. A gente não tem. Meu plano também empresarial é poucas vidas, a sua também. A gente não é uma grande empresa que consegue negociar com o plano. Aqui nesse caso, a gente não sentou na mesa com a operadora para discutir índice. Ela não tinha centenas de vidas, né? A gente não tem centenas de vidas para negociar preço. A gente não é uma grande empresa escolhendo benefício para os empregados. Nós somos uma família tentando caber dentro de um plano de saúde. E aqui pode surgir a discussão do falso coletivo. Falso coletivo é quando o contrato aparece como coletivo, mas a realidade se aproxima muito mais de um contrato individual ou familiar. Eu gosto de explicar assim. A embalagem diz empresa, mas quando você abre a embalagem, o conteúdo parece familiar. É sabor, plano de saúde, sabor empresarial, mas no fundo é um plano familiar. E no direito, a embalagem importa, mas a realidade também importa. Terceiro ponto aqui. Nem todo plano MEI é falso coletivo. Isso precisa ser repetido porque a internet adora resposta fácil. Não é assim. Não é porque você tem um MEI que automaticamente o reajuste está errado. Não é porque o plano subiu bastante que automaticamente existe um abuso. Não é porque sua família está no contrato que a discussão está ganha. O que existe é uma pergunta técnica. Esse contrato que você tem, de verdade, tem natureza coletiva? Ou ele foi usado como uma forma de vender para você, uma família, um plano com menos proteção de reajustes? Para responder isso, eu preciso olhar os seus documentos. Quantas vidas existem no contrato? Quem são essas pessoas?
Existe empregado vinculado? Existe atividade empresarial real? O seu CNPJ foi criado apenas para contratar o plano? A operadora explicou como chegou nesse reajuste? Mandou carta de reajuste? Mandou memória de cálculo? O aumento veio acompanhado de uma explicação compreensível ou só veio uma frase genérica no boleto? Percebe como a conversa aqui mudou? No começo parecia que a pergunta era: o plano pode subir tanto? Mas agora a pergunta ficou mais precisa. Qual é a natureza real do meu contrato e como esse reajuste foi calculado? Essa é a pergunta muito melhor para você fazer. Porque indignação com boleto todo mundo tem. Análise jurídica nasce quando você junta contrato, documentos, histórico e regra aplicável. Se isso aqui está te ajudando a entender o seu caso com mais clareza, deixa aqui um like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa explicação para outras pessoas que também contrataram pelo MEI e agora estão perdidas como você diante de um reajuste. E se inscreva aqui no canal, porque eu vou continuar produzindo os vídeos sobre plano de saúde, reajuste, negativa de cobertura, direito do paciente, sempre com uma linguagem simples. Agora vamos para a parte prática. O que você deve separar se o seu plano pelo mês subiu muito? Primeira coisa que você tem que separar é o contrato ou a proposta de adesão. Esse documento mostra como o plano foi vendido, quem contratou, qual modalidade aparece no papel e quais cláusulas tratam do reajuste. Segundo, o comunicado de reajuste. Não basta o boleto novo. O ideal é ter a carta, o e-mail ou qualquer aviso da operadora explicando o percentual e a razão do aumento. Terceiro, boletos antigos. Separa aqui, se possível, os boletos dos últimos anos. Um aumento isolado pode te assustar, mas o histórico que vai mostrar se existe uma sequência de reajustes bem pesados aqui. Quarto, a relação de beneficiários. Quem está dentro do plano? São familiares? São sócios? São empregados? Quantas vidas existem no contrato? Quinto, documentos do CNPJ. Cartão CNPJ, certificado de MEI, contrato social, o que existir. Isso ajuda a entender se havia uma empresa real por trás do plano ou se o seu CNPJ funcionou apenas como porta de entrada para você poder contratar o plano. Sexto, qualquer resposta da operadora. Protocolo, e-mail, atendimento por aplicativo, tudo. Se você pediu explicação e recebeu uma resposta vaga, isso também importa, tá? Guarda essa frase aqui comigo. Sem documento, a conversa vira uma sensação de algo errado. Com o documento, a conversa vira uma análise. Agora, o que você não deve fazer? Não cancele o plano no impulso. Eu sei que dá raiva, você olha o boleto, faz a conta e pensa, eu não vou pagar isso. Mas cancelar no impulso pode criar um problema maior, principalmente se você, seu filho, seu cônjuge ou seus pais dependem dessa cobertura. Também não pare de pagar, tá? Pelo amor de Deus. Inadimplência pode abrir outra discussão, inclusive risco de cancelamento por atraso. Aí o problema deixa de ser só reajuste e vira também uma continuidade do contrato. E não aceite uma explicação técnica que você não entendeu. Se a operadora diz sinistralidade, pergunte qual a sinistralidade. Se diz agrupamento, pergunte qual grupo. Se diz variação de custo médico, pergunte, tá, qual base? Se diz contrato empresarial, pergunte. Empresarial em que sentido, se o contrato tem 2, 3 ou 4 vidas da mesma família? Você não precisa virar especialista aqui em plano de saúde, deixa isso comigo. Mas você também não precisa aceitar uma palavra difícil como se ela fosse uma resposta para você. E aqui entra o ponto mais importante desse vídeo. O plano de saúde conta muito com a sua confusão, com a sua dúvida. Ele conta que você vai olhar o boleto, se assustar, ligar para a central, ouvir 3 termos técnicos, ficar inseguro e desistir, continuar pagando. Ele conta que você vai pensar, deve ser assim mesmo. Só que nem sempre é assim mesmo. Às vezes é apenas um contrato ruim. E às vezes é um reajuste mal explicado. Às vezes é um plano empresarial que na prática funciona como um plano familiar. Às vezes é uma discussão jurídica que precisa ser analisada com calma. E às vezes, depois da análise, a conclusão pode ser que não há caminho jurídico forte. Isso também precisa ser dito para você. Eu não estou aqui para te prometer resultado. Eu estou aqui para te mostrar que você não deve tomar essa decisão no escuro. Então, recapitulando aqui. Se você contratou o plano de saúde pelo MEI ou pelo seu CNPJ, recebeu um reajuste alto, não comece pelo desespero. Comece pelo contrato. Veja se o plano é individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Depois você olha para a sua realidade. Quantas vidas existem? Quem são as pessoas que estão nesse contrato? Se existe uma empresa real? Se há empregados? Se a operadora explicou o cálculo
e se o reajuste veio com um documento claro. Só depois vem a pergunta jurídica. Esse contrato pode ser analisado como falso coletivo ou como reajuste abusivo? Se você está nessa situação, organize os documentos: contrato, proposta de adesão, boletos, comunicado de reajuste, relação de beneficiários, documentos do CNPJ e protocolo de atendimento. Com isso aqui em mãos, dá para eu fazer uma análise inicial mais séria e entender quais caminhos podem existir no seu caso. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreva aqui no canal e compartilha com alguém que contratou o plano pelo MEI ou algum outro CNPJ e agora não consegue entender esse reajuste alto. Até o próximo vídeo.